preciso fazer alguma coisa. Porque eu não suporto mais estar onde eu estou, nem ser quem eu sou, nem fazer o que eu faço. Nem com quem eu faço, nem com quem eu estou. Esse é o cenário. Jesus andou no meio da nossa aflição. Esses 3 próximos domingos nós vamos seguir o verso número 36, que diz que Jesus olhou a multidão e percebeu que essas multidões estavam aflitas, cansadas e desorientadas, como ovelhas que não têm pastor. E nessa nossa jornada, entendendo a jornada de Cristo no meio do nosso sofrimento, as coisas que Ele passou e as coisas que Ele assumiu, porque nós as passamos, nós vamos passear na nossa jornada por esses 3 próximos temas: aflitos, cansados e desorientados. A aflição, o cansaço e a desorientação como parte do nosso sofrimento nessa vida. Bom, começando a falar então hoje sobre a aflição. No dicionário, aflição significa estado humano de angústia, agonia, profundo sofrimento e inquietação. Esse, na verdade, é o nosso estado natural. A aflição é uma coisa que faz parte da nossa existência. Está ligado e está em nós, ligado a toda a nossa vida. E é interessante ver que é sinônimo da agonia e da angústia, que são coisas que Deus não passa. Esse é o nosso estado, porque assim nós fomos criados. Criados a partir de Deus, a imagem e semelhança de Deus, mas não deuses, não como Deus. Fomos criados na dependência de Deus. A vida humana em toda a criação, em meio a tudo que foi criado e em meio a todos que foram criados, só seria possível e só é possível quando o homem está ligado em dependência a Deus. A ruptura do homem com Deus trouxe prejuízos a tudo que foi criado e a todos que foram criados. Aliás, essa tem sido a nossa jornada. Nós partimos desse ponto, você que acompanha as pregações desde o primeiro domingo. E se você perdeu algum, no YouTube a cada semana, na mesma semana, essa semana aqui, entre até quarta-feira, deve estar aí o vídeo, quarta, quinta, sempre dentro da própria semana a gente está colocando o vídeo e você pode acompanhar. Mas nós estamos partindo desse pressuposto de que nós vivemos em meio à dor e ao sofrimento. É isso que restou ao ser humano quando ele disse não a Deus. E eu gosto sempre de voltar a esse ponto, que o pecado de Adão foi a escolha da raça. O pecado de Adão não foi algo errado que eu faço, que você faz, que alguém faz. O pecado de Adão foi determinante para que nós fôssemos o que somos. E a partir dele, todos nós somos isso. É como se disséssemos que todos nós somos Adão. E que Adão é todos nós. E que a partir daquele pecado, todos nós entramos num estado de pecado. O estado de pecado é diferente do pecado. Aliás, no Novo Testamento, você vai encontrar a palavra pecado significando um erro, uma falha pontual, um pecado, ou a vida no pecado, como sendo um estado onde a gente vive. Quando você comete o seu primeiro pecado na vida, eu nem sei qual foi. Outro dia eu fui visitar uma criança que tinha nascido e na porta já tinha uma camisetinha do Corinthians, que nem aquela daquele irmão que está ali. Então, ou seja, o pecado começou antes dela ter consciência do pecado. É uma brincadeira, viu? Não foi pecado dela. Só depois que ela escolheu, aí foi. Mas na inocência não foi. Mas enfim. Onde que eu estava? O pecado e o estado. Quando você cometeu o primeiro pecado da sua vida, você diz, eu achei que eu não ia pecar. Pronto, virei pecador porque eu pequei. Não. Você não sabe, você pecou porque você nasceu pecador. É ao contrário. A natureza pecaminosa passou a fazer parte do ser humano. Porque o pecado de Adão foi a dádiva ou a oportunidade de Deus para que a raça escolhesse que tipo de ser vocês querem ser.
Aliás, todos nós somos Adão, porque assim acontece conosco. Nós estamos eternamente em conflito com essa árvore. Todo dia a gente está diante do comer ou não comer. Porque comer daquela árvore foi dizer, não, Deus. É que agora eu estou diante de dois caminhos. Eu não sei qual é certo e qual é errado. E eu não estou afim de ficar, Senhor, me ensina, me diga, me conduza, me dirija, seja o meu Deus. Não, é o seguinte, deixa eu mesmo ter o conhecimento do que é bom e do que é mal. E aí eu vou escolher o que eu quero fazer. Quando o homem fez isso, ele já percebeu que estava nu. Já mudou o jeito dele se enxergar, de enxergar o próximo, a mulher, de enxergar a natureza e enxergar Deus. Foi coisa demais para o homem ter que decidir o futuro da humanidade, sendo ele agora o Deus que escolhe. Assim o homem ingressa no que nós chamamos de estado decaído. O que nós vivemos hoje no mundo é um estado de queda. Nós somos habitantes de um mundo decaído. E somos gente decaída. Gente que vive agora não mais na direção de Deus. E não mais eternos. Foi por isso que Adão saiu do paraíso. Porque havia uma outra árvore. Um outro dia a gente fala disso. A árvore da vida. E se ele permanecesse ali e tivesse acesso a esse alimento, ele seria eterno, o mal seria eterno. Isso já simboliza de que essa separação ela aconteceu mesmo. E a partir desse pecado, todo homem que nasce com a inclinação do pecado, num estado de pecado. E o pecado que ele faz é consequência do estado que ele está, em quem ele é, ser decaído. Você compreende isso? Depois você assiste de novo, vai ouvindo várias vezes. E quando nós fomos criados, essa aqui é uma coisa, guarda isso aqui numa gavetinha, estado decaído. Nós fomos criados diferentes de Deus. Nós temos isso aqui, ó. Imagina Deus que para ele 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Imagina Deus que vê o passado, o presente e o futuro como se fosse uma fumaça que aparece e logo se dispersa com o vento. Imagina Deus que é alfa e ômega. Imagina Deus que deu uma visão a João lá na ilha de Patmos e ele escreveu o Apocalipse, falando de tudo que iria acontecer no futuro, porque Deus já sabe como vai ser o fim. Imagina Deus que diz, o salmista, que no seu livro já escreveu todos os nossos dias. Imagina um ser que não precisa do amanhã, porque ele é eternamente e para ele tudo já é. Esse é um ser que a gente não consegue conceber na nossa cabeça, porque para nós isso é muito louco. Nós fomos criados como pessoas e seres na total dependência de Deus, porque nós temos amanhã. Não conhecido. Esse estado de tensão, de aflição e angústia, ele é natural da criação. Antes do pecado original, antes do pecado de Adão. Nós somos assim. A aflição é diferente da tristeza. Estar aflito é alguém que está numa expectativa do que vem, porque a gente não vê o que vem. A angústia e a aflição é o estado da preocupação pelo que possa acontecer. Diante de algo que eu estou vivendo, o que será? E esse é um estado natural que a gente vive. Imagina Jesus, o Deus, como eu disse, que sabe tudo isso, que tem tudo isso, que pode tudo isso. Diz Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, que ele esvaziou-se de si mesmo. Que é um termo, irmão, muito complicado para a gente entender. Do que foi que Jesus se esvaziou quando ele veio à terra? Há momentos em que parece que ele já sabia o que o Bartolomeu lá estava pensando debaixo da figueira. E em outras horas ele diz, o dia da minha segunda vinda, ninguém sabe, nem os anjos, nem eu, só o Pai sabe. Qual foi essa limitação de Cristo que sai de um estado que conhece todas as coisas e entra nessa carcaça e vira humano? Eu fico sempre pensando se isso tivesse acontecido, teatralizando. Aliás, hoje é o teatro que está trabalhando na nossa recepção. Obrigado, pessoal do teatro. Deus abençoe vocês. E outra coisa é que a Milene está grávida. Eu estava cantando aqui, já a barriguinha está aparecendo. Parabéns, Milene, você está grávida. E o Pedro vai ser papai. Mais alguma coisa? Não.
teatralizando o dia que Jesus falou assim: oi pai, tá tudo legal. Não, você não imagina. É muito ruim ser humano. Decaído. É terrível. Ele olhou as multidões, elas estavam cansadas. Elas estavam aflitas. Elas estavam em agonia. Nós vivemos esse estado e nem sabemos o porquê. Nós vivemos uma eterna aflição e agonia porque a gente espera. Imagina aquele povo naquela época, sem esperança, Império Romano, sem rei, sem alguém que as defendesse, com um império que cobrava impostos e com uma aristocracia que comandava o templo e o sinédrio, que também as explorava, e era moeda de troca, numa relação prostituída da liderança religiosa com o império. Gente que não tinha expectativa, gente doente, viúvas, que Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vocês entram na casa da viúva e devoram a casa dela. Pessoas angustiadas pelo que iria acontecer, como eu e você. Como vai ser amanhã? A doença que meu pai e meu avô tiveram, eu vou ter também. Acabei de casar. Será que um dia meu marido vai me deixar? Ele vai me amar para sempre? Vai me trair? Minha esposa? E nossos filhos? Como é que eu conduzo? Meu sócio? Será que um dia ele vai me botar para trás? Meu dinheiro, será que um dia acaba? E a segurança? E a política no país que a gente vive? E meu plano de saúde? E amanhã? E amanhã? E depois de amanhã? O estado de angústia de um mundo decaído deve ter sido uma coisa que quando Jesus caiu aqui, ele falou: rapaz, isso chama-se morte. Separação de Deus. No Getsemane dizendo: pai, se possível, passa de mim esse cálice. E suou gotas de sangue, tamanha agonia que ele teve. E disse para os discípulos: vocês não podem ficar aqui comigo, rapaz. Nem para orar, já pegaram no sono. Eu estou profundamente angustiado pelo que está acontecendo. Mesmo sabendo que enfrentaria a cruz, mas essa aproximação do fim. Essa é a nossa vida decaída. Por mais bonito que a gente possa ser, por mais legal a nossa fantasia com penacho, dinheiro que a gente possua, por mais fama que a gente, por qualquer coisa que você possa possuir, angustiados. Eu e você, um dia, daremos um último suspiro. Eu e você, passaremos por coisas que a gente nunca pensou passar na vida. Talvez você, nesses dias agora, esteja enfrentando uma situação que você já viu muita gente enfrentar e você fala: eu nunca pensei que fosse acontecer comigo, que eu estaria aqui, nesse lugar, nessa situação. O que vai ser amanhã? A semana passada nós falamos sobre o descontrole. Não está na nossa mão. Eu não consigo mudar destinos. E a agonia do amanhã. A aflição das pressões que fazem parte da nossa existência. Nosso estado é um estado de aflição. O nosso estado é um estado de angústia. Se você diz assim: Zé, eu estou passando por um momento que eu quero sair disso. A agonia de estar onde você está, de ser quem você é, de estar vivendo a situação que você está, te empurra para frente para tentar se projetar em qualquer outra coisa. Ela é diferente um pouco da ansiedade, apesar de que elas são irmãs muito próximas. Um grande pensador do século XIX, Søren Kierkegaard, disse que, teólogo e filósofo, ele teorizou e discutiu bastante a angústia humana. E acho que é uma das maiores contribuições que a gente já teve a respeito desse assunto. Vamos pensar comigo agora
que o Adão, a gente, eu e você, agora nós já nascemos pecadores, nascemos num mundo decaído. Quando você vem passando e tem ali a caneca, você fala, pô, eu não vou beber. Bom, mas que vontade de beber, hein, mano? Não tô falando nem que você não possa beber, até pode, não é esse o problema. Tô só usando como um pequeno exemplo, tá? Para você que bebe, não é isso que eu tô falando que não pode beber. Pode, né? Não nessa caneca, porque você vai ter que comprar a caneca, mas não é esse o ponto. Não estamos discutindo aqui. Mas você fica, mas eu tô afim, mas eu não posso, mas eu vou. Não vou beber, vou só pegar. Não. Aí você tá. Aí você, não, porque eu não. Não, porque se. É, porque pode ser que. Não, pode ser também que. A angústia não é só algo negativo. É uma perspectiva que te empurra para algum lugar e você fica naquela... Mas por que a gente tem isso? Porque junto com a nossa angústia, as nossas perspectivas, nós temos a inclinação para o mal. Você quer saber? A gente já nasceu com esse negócio chamado tentação. Que quando balança você fala, é isso que eu sou e é isso que eu quero. Porque nós decidimos na escolha da raça que assim seríamos. Mas o Adão, criado antes do pecado, não tinha essa inclinação. Não tinha decidido a raça que seria. Essa é uma outra boa discussão de como Adão foi tentado sem ter uma inclinação como alguém que é nascido decaído. E uma das grandes respostas, eu acho, é que é porque o ser humano já foi criado aflito e angustiado. Isso faz parte de nós. Deus falou para vocês não podem comer nada aqui, hein? A Eva falou para a serpente, não. Ele falou que a gente pode comer tudo. Só essa árvore que ele falou, essa a gente não pode. Que se a gente comer, a gente vai morrer. E a serpente falou o quê? Aquela palavra no hebraico profundo. Imagina. Que é o imagina sem o i. Por isso que é hebraico. Imagina. Olha como é que Deus, olha esse Deus, ele é safado que é tudo só para ele. É que ele sabe que a hora que você comer, você vai ser como ele, conhecedor do bem e do mal. Ah, como vai ser, relógio? Como vai ser amanhã? Como que é? E se? Mas ele pode morrer. E se? Mas e se? Alguma coisa que sempre na nossa frente abre uma perspectiva de tempo. E esse pensador fantástico, ele diz que a agonia de Adão era uma agonia na inocência. Mas depois do pecado, a agonia o empurrou para um novo estado. Só que esse novo estado é um estado de culpa. E agora, junto com a minha agonia, eu estou num estado decaído. E diante da agonia da vida, e sendo decaído distante de Deus, eu vou de tentação e agonia para sair desse estado de culpa para um outro de culpa. E o ser humano vive nesse impulso agonizante e aflito. Eu quero mudar de casa. Eu quero mudar de mulher, eu quero mudar de marido, eu quero mudar de país, eu quero sair de mim, eu vou mudar o cabelo. Desde coisas mais simples, até eu vou matar você, eu vou acabar com tudo, eu vou tirar a minha própria vida. Porque a agonia, a aflição, é algo que nos espreme para que a gente seja lançado. Não importa o tamanho da culpa que eu vou ter amanhã. Só que eu estou agonizante, se isso será vida ou morte. Eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu não suporto mais estar onde eu estou, nem ser quem eu sou, nem fazer o que eu faço. Nem com quem eu faço, nem com quem eu estou. Esse é o cenário. Que Jesus olha e fala, essas multidões estão aflitas. Que agonia. Pai, o ser humano decaído é um cara morto. É um cara agonizante. Como eu disse no início da nossa série, nós não estamos fazendo uma série de estudos e nem conseguiríamos dizendo, olha, para cada problema da vida e para cada dor, nós temos uma solução, ou uma panaceia.
Tome essa pílula, repita essa reza, faça tantas vezes, toma posse de não sei o quê, dá a oferta, não sei quanto. Essa nunca falta, na fórmula sempre tem, é uma constante, é a constante M, money. A constante M está em todas as equações espiritualescas. Não, a gente não está falando de uma fórmula de como acabar com a dor, porque a nossa existência é uma existência na dor. Porque a dor é a separação do homem de Deus. E uma outra coisa, a terceira coisa que eu achei muito interessante, é que este mesmo autor diz que é impossível nos separar da aflição e da angústia, e é verdade, porque a partir do momento que nós temos relógio, nós temos aflição. Fora todos os problemas, fora tudo que a gente enfrenta, fora todas as pressões. O futuro e o amanhã nos faz agonizar e afligir. E ele diz, é impossível você se separar disso. Você vai saber viver com isso. Você vai saber compreender como viver com isso. E você vai me perguntar, Zé, de onde vem a esperança? Nós sempre pensamos que o contrário do pecado é santidade. Se eu faço uma coisa errada, o contrário disso é fazer certo. E aí, se ao invés de eu fazer errado, eu fazer certo, eu vou olhar para Deus e Ele vai dizer o que para mim? Parabéns! Que lindo! Vem cá! Vem cá! Olha, vai ter que... Vai! Coisa linda! Nós achamos isso. O contrário do pecado, que é o errado, é a santificação, que é o certo. E quando eu faço o que é certo, Deus me aplaude e me recompensa. Mas não é assim. O contrário do pecado não é a santificação. Apesar de que o errado é errado e o certo é certo, e eles são opostos. Mas o contrário do pecado chama-se fé. Porque fundamentalmente o pecado não é uma coisa errada que eu faço. O pecado tem uma escolha anterior. O pecado foi eu dizer, não quero saber de Deus. Eu como do fruto e eu faço o que eu quero. Decidir por esse caminho e não aquele é uma consequência de eu ter rompido com Deus. Cair num vício, trair a esposa, matar alguém, é uma atitude que demonstra que eu estou escolhendo caminhos errados porque eu rompi com Deus. Todos eles têm uma mesma vertente e um mesmo vetor. Todos os atos pecaminosos que eu faço vêm de uma mesma origem. Eu colhi do fruto e não quero que Deus me diga o que eu tenho que fazer. Eu sou Deus de mim mesmo e eu faço o que eu quiser. Eu não dependo mais de Deus. Que foi o que a humanidade disse. O contrário de não depender mais de Deus é eu vou depender de Deus. O contrário é a fé. É o Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se você tem uma versão na linguagem dos dias de hoje, vai dizer socorro bem presente na aflição. Se você tem uma Almeida Revista e Corrigida, vai dizer socorro bem presente na angústia. Ele é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na tribulação, na aflição, na angústia. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne, porque pode ser que ela se transtorne. Ainda que os montes se abalem, porque pode ser que eu não consiga evitar, e eles vão se abalar. Ainda que as águas tumultuem, espumejem, a sua fúria e os montes estremeçam. Pode ser que eu não consiga escapar disso. Ainda que isso aconteça, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Vou falar de novo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
como é que a gente vive essa aflição e essa angústia? Que Jesus olha para as multidões e fala: eles estão aflitos, eles estão angustiados. Pai, a coisa aqui é feia. É um estado de existência que é um estado de morte. O homem que pecou e disse: sou independente de Deus, agora olha para Cristo na cruz, que paga o nosso preço, e vê o tamanho do amor e o tamanho da graça de Deus. Aliás, conhecemos de cor o verso: aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? Se Deus nos entregou o seu filho, que era o mais valioso, as outras coisas nós também teremos. Quando eu olho para a cruz, eu digo: tem jeito. E ao invés de escolher o pecado, que significa não Deus e sim para mim, eu escolho a fé, sim Deus e não para mim. Eu faço o contrário, porque o contrário da escolha do pecado é a fé. Semana passada falamos sobre o controle, o descontrole. Não está mais na minha mão, eu não quero resolver a minha vida, eu não consigo fazer isso, eu não dou conta dessa coisa. Aliás, é óbvio, Jesus vai dizer: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Lute contra você, carregue essa cruz e me siga. Diga não a você e diga sim a Deus. E diga: eu creio que Deus é meu refúgio e minha fortaleza. Eu olhei para Cristo na cruz e eu vi o que Deus fez por mim. Mesmo que ainda nesse estado decaído de pecado, de morte, de angústia, de aflição, ao invés de eu ser projetado para uma outra morte, para uma outra decisão, para uma outra culpa, ao invés de eu viver esganado e apertado para dizer eu tenho que resolver e eu vou fazer uma loucura, eu digo não. Eu não vou comer esse fruto de novo. Eu não vou tomar essa decisão outra vez, não. Deus é meu refúgio e fortaleza. Ainda que os montes se abalem, porque pode ser que eu não consiga segurá-los. Ainda que o dinheiro acabe. Ainda que não tenha cura. Ainda que eu fique sozinho e ela não queira mais ficar comigo. Ainda que a empresa vá à falência e pode ser que eu não consiga impedir. Ainda que eu perca quem eu mais amava. Ainda que eu esteja no meio de uma escuridão que eu nunca pensei que iria passar. Há um rio que alegra a cidade de Deus. A morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Ela não vai ser abalada. Eu vou dizer não para mim mesmo. Para as minhas ideias, para o meu orgulho, para o meu domínio, para o meu suposto ou pseudo controle que eu não tenho. E eu vou dizer: Senhor, Tu és o meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da tribulação, da aflição e da angústia. Eu não esperava que esse monte viesse a estremecer. Porque eu acho que fé é acreditar que o monte não vai estremecer. Não. Fé é acreditar que Deus é o seu refúgio, mesmo que o monte estremeça. Nós fazemos da fé uma moeda de troca para mudarmos as circunstâncias. Ao invés de pensar na fé como uma atitude de crença que muda a mim por dentro, mesmo que as circunstâncias não mudem. Eu estava dizendo aqui hoje nas 9 da manhã, e também aqui às 11 não é diferente. Apesar de eu não conhecer todo mundo pelo nome, e se eu perguntar de novo o seu nome por umas 48 vezes, é normal. A 49ª já é, mas eu nunca vou lembrar. Mas eu olho aqui e eu vejo várias pessoas que eu conheço. A gente conversa, bate papo, ouve. E hoje, de manhã, quando eu entrei aqui, parece que foi assim uma fila. Só, e aí como é que você está? E aí como é que você está? E aí como é que você está? De vários. Como vários irmãos aqui. Que eu sei. Eu olho ali, não olho mais, falo: Senhor, abençoa aquele irmão lá. Oh, Jesus, tem misericórdia. Estou aqui pregando. Oh, poxa, a empresa dele, Senhor, tem misericórdia. Nossa, aqueles ali que não vai separar. Se Deus quiser não vai, nós estamos juntos. Ai, aquele lá perdeu a mãe. Oh, Jesus, o pai faleceu. Hoje de manhã às 9, nós oramos por uma família conhecida de um irmão nosso do seminário.
Um homem militar, 42 anos, já era major. Deu um tiro na cabeça com um revólver 45 na frente dos filhos e da esposa. Jesus Cristo, Senhor, tem misericórdia, porque as multidões estão aflitas e angustiadas, prontas para serem impulsionadas a um novo estado. E nós estamos orando por essa família. Estamos orando por policiais que já são tidos como um grupo que tem uma epidemia de suicídio. Todo mês, dezenas. Família se desintegrando. Gente que não suporta mais o que está vivendo. E pensando no que pode enfrentar. Deus tenha misericórdia de nós. A única coisa que combate é a fé. A certeza que Ele é meu refúgio e fortaleza. O monte está tremendo, mas Deus é meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na tribulação. É quem me diz calma, calma. Tá baixando a poeira, ó, calma, mais um dia, calma. Mas Senhor, calma. Teve aquela vez que o Senhor me livrou, calma. Então, nessa daqui não. Mas por que? Calma. Eu tô aqui. Olha eu aqui, ó. E eu passei por isso. Aquela vez você não ia suportar. E eu te mostrei que quando você não suporta, eu tô com você. E nessa daqui eu tô junto com você. Então o Senhor sabia que eu ia entrar? Eu sei tudo antes de tudo existir. E o Senhor sabia que eu ia passar por isso. Eu não sabia. Então você não sabia, mas eu sabia. E mesmo o Senhor sabendo, o Senhor permitiu. Sim, bom, se o Senhor sabia, permitiu, porque o Senhor sabe, eu sei o que estou fazendo. Então eu tenho fé que o Senhor é meu refúgio. A minha fé me diz que o Senhor é minha fortaleza, mesmo que os montes se abalem. E Ele diz, eu estou aqui com você. Irmãos, eu estudo essas coisas e eu queria que você soubesse uma coisa aqui. O pastor da igreja dizendo para você, eu não sei essas coisas. Eu não sei como é que você me enxerga. Você vem aqui e fala, vou lá porque o Zé falando. Você não sabe as pingas que eu bebo. Os tombos você vê aqui, mas as pingas você não vê. É o ditado. Eu vou estudar. Essa série está mexendo muito com o nosso coração. Porque a gente vai visitar a dor todo dia, toda semana. E na sexta-feira, eu fui assim, estava estudando, meio que tomado por uma gratidão. Pedi perdão a Deus pelas vezes que eu sou ingrato, reclamando das coisas que acontecem. E deixo de dizer, Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na minha angústia, na minha aflição. E agradeci por nós aqui, por vocês, pela igreja, por nós estarmos juntos. Vou falar um negócio que eu penso, se você falar que eu falei, mesmo que esteja gravado, vai estar gravado no YouTube, se alguém falar, você falou, não, eu não falei, alguém editou e colocou isso, mas eu vou falar o que eu vou falar. Por que eu vou falar? Eu tenho que falar. Eu sempre digo aqui, irmãos, tem coisas que você precisa de ouvir para aprender. E aguenta aí, que eu tenho que falar. E outras que eu preciso falar para desabafar, irmão. Aguenta aí que eu preciso falar. Tô brincando. Não, isso aqui não é um desabafo, não. Mas assim, eu sempre penso em Jesus na transfiguração. Ele sobe no monte com Pedro, Tiago e João. Ele está muito próximo da morte. Muito próximo. Isso não sei, isso fica na minha cabeça. E eu penso sempre nisso. Deve ter algum, acho que tem algum. Depois o Vitor me fala se algum teólogo já falou isso, ou se eu estou falando besteira. A gente edita de uma vez e tira tudo mesmo. Que Pedro, Tiago e João, eles viram Jesus se transfigurar. Sabe quando a gente morrer e receber um corpo glorificado e for para o céu? Assim. É matéria, mas é diferente, não é desse mundo. É um negócio, não sei. Não é bem assim que o Elias e o Moisés que tinham morrido já, se reencarnou. Não é isso. É que o João, o Tiago e o Pedro viram eles já glorificados, tiveram uma visão do céu. Aliás, eles quiseram fazer assim, vamos morar aqui que o céu chegou. E Jesus falou assim, Pedro, desculpa, não vou falar. Aí Jesus se transfigura e se glorifica. E diz que o Pedro, o Tiago e o João não chegaram nem perto, mas o que será que eles estão falando?
Então eu vou falar para você o que eu acho que eles estavam falando, tá? Não está na Bíblia, não sei. E se alguém falar que eu falei, eu não falei. Mas eu fico sempre pensando no Moisés. Moisés que ninguém viu ele morrendo. Ele vai para o monte, diz que Deus o sepultou. E o Elias que foi levado numa carruagem, um redemoinho de fogo. Uau, o cara foi levado. Eu imagino esses dois. Põe a mão no ombro dele e fala: Mestre, Senhor Jesus, a próxima crucificação. Mas é isso aqui, é isso aqui que vem, viu? Agonia, eu sei. Suar sangue, eu sei, a gente sabe. Mas tá vendo a gente, Deus é meu refúgio e fortaleza. Sempre tem um socorro. Sempre tem uma força. Sempre tem algo que diz: estamos aqui. É isso daqui. E Jesus, quando ressuscita, glorificado, os discípulos estão fechados dentro de uma sala, num cenáculo, pensando o que eles vão fazer da vida. Agonia! Acabou, ele morreu, acabou tudo. Jesus ressurreto atravessa a parede, a porta fechada. Imagina. Esse é o barulho de um corpo glorificado atravessando uma parede de pedras. Aí eles ficam olhando e Jesus fala com eles. Diz que tinha favo de mel. E ele come o favo de mel com eles. É muito louco isso, irmão. Isso é muito louco. Ele vai embora. Tchau. E eles ficam... O glorificado agora apareceu para eles para dizer: calma, é isso aqui, Eu sei que tem... Mas calma, tem isso aqui, Aí o Tomé chegou depois, né, atrasado. Tudo bem, galera? Você não sabe. Ele estava aqui. Foi louco. Aí ele não acreditou. Não, mas se eu não tocar na ferida dele, não sei o que, dali a pouco... Ô, Tomé, vem cá. É isso aqui, Toca aqui. Bem-aventurados vão ser aqueles que não vão ver mas eles vão crer. Porque eles vão saber, fé. Eles vão saber que Deus é meu refúgio e fortaleza. Mesmo que eu enfrente os piores dias. Mesmo que eu enfrente a morte. Vai ter dia que eu vou orar e o monte vai parar de abalar, mas vai ter dia que ele não vai parar. Mas Deus é meu refúgio e fortaleza. Se eu vivo num estado decaído, se a minha agonia me empurra para um lugar pior, se eu sou alguém tomado por esse sentimento que me destrói por dentro, eu tenho Deus como meu refúgio e fortaleza para dizer: calma, eu estou aqui, E sabe o que eu fiquei pensando, irmãos? Outro dia uma pessoa veio fazer um aconselhamento comigo. Nossa, como foi bom para mim. Como foi bom ouvir aquela pessoa falando dos problemas dela, mas ao mesmo tempo abrindo o coração, e Deus falou outras coisas. Enquanto ela falava, eu já sou assim, normal. Normalmente você conversa comigo, eu sou tipo Walter Mitty, sabe aquele filme do Walter Mitty? A irmã dele fica falando, ele fica pensando em outras coisas, ele vem pro mundo, a pessoa falando, não tá nem aí. Se eu estiver falando com você, a pessoa começar a me contar a sua história e eu ficar catatônico, eu sou assim. Mas naquele dia eu não estava assim. Eu não vou nem fazer aconselhamento com ele. Não, brincadeira. Não é isso, irmão. Tem o Vagnão, tem o Ito. Mas naquele dia, aquela pessoa falando, e Deus me falando com tantas coisas, eu falei: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor mandou um Moisés aqui. Mandou um Elias aqui que falou: calma, Zé. É isso aqui, E pode ser que agora, hoje, por isso que eu digo para você que igreja não é o auditório que a gente se reúne para ouvir uma pregação. Apesar disso acontecer. Não é um lugar que eu frequento. Você precisa aprender, Zé, você precisa aprender a ouvir as pessoas. Você precisa ser um lugar seguro para quem está ao seu lado. E você precisa olhar para as dores que você já passou na sua vida e entender que vai ser um momento que você vai dizer: calma, é isso aqui, eu passei. Mas sabe o que aconteceu? Peraí, deixa eu te contar o que eu vivi. Brinquei aqui de manhã. Nossa, você escorregou naquele tobogã de Gillette. E caí na piscina de álcool. Você vê o que aconteceu comigo. Mas calma, é isso aqui, Deus é nosso refúgio
e fortaleza. A vida de alguém e a história de alguém não é para que eu ouça e tenha preconceito com ela. Não é para que eu ouça e diga, sou melhor do que ela. Não é para que eu ouça e diga, senta aí que eu vou ensinar você a viver. Não é para que eu ouça e diga, ainda bem que não é comigo. É para que eu diga, calma, olha para cá, ó. Deus está aqui com a gente. Deus está aqui com a gente. Vai ter dia que o monte vai parar, mas vai ter dia que ele vai abalar. Mas Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente no meio da nossa angústia. Amém. Nós não temos o controle. O joystick que comandava Deus está sem pilha. Nunca teve pilha. Nós não sabemos o amanhã. Mas Deus é nosso refúgio e fortaleza. E hoje é dia 10 de março de 2019. Eu não sei pelo que você já passou na vida, mas hoje, 10 de março de 2019, ao meio-dia e 26, nós estamos tudo aqui, ó. Porque Deus é nosso refúgio e fortaleza no meio da nossa angústia. Eu e você já passamos por momentos de profundo desespero, de agonia, já pensamos em fazer muita besteira. Aliás, já fizemos algumas. Chutamos o pau da barraca, metemos o pé na jaca, como a gente diz. A gente está agonizado, a gente quer sair daqui, eu quero sair de mim, eu quero mudar tudo. E Deus falou, calma, é isso aqui, ó. Calma. Irmãos, como isso aqui é um milagre. Isso daqui é um milagre. Seja um milagre para alguém. Para dizer para alguém, calma. Sabe quando você bate o carro, capota? Já aconteceu comigo. Eu era namorado da Blanche na época. E você fica completamente transtornado. Aí aparece alguém que é um anjo. E fala assim, calma, calma. Eu tô aqui. Daqui a sua mão, vamos sair, calma. Sabe? Deus é nosso refúgio e fortaleza. A fé vence essa tentativa diária de independência e nos leva a descansar seguros, porque estamos nas mãos dele. E a comunidade é uma expressão do cuidado de Deus no dia da nossa angústia, porque nós carregamos as cargas uns dos outros, porque nós choramos com quem chora. E porque quando a gente olha alguém aflito, a gente se compadece, como Cristo se compadeceu das multidões. E disse para os discípulos, peçam ao Pai mais gente no meio desse povo, dizendo, calma, é isso aqui, ó. Eu passei e a gente vai passar. Porque Ele é nosso refúgio e fortaleza. Deus nos abençoe nas nossas aflições. Deus te abençoe na tua aflição. Não fica calado, não se isole. Não fica maquinando as coisas nessa sua angústia que você vai acabar sufocado. Abra o seu coração. Venha numa reunião de mulheres, de casais, de homens, dos jovens. Procure um aconselhamento pastoral. Fale com um dos psicólogos da igreja. Procure alguém para te dizer, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Calma, ó, estamos aqui. Vai passar. E o Senhor é conosco. Isso aqui é um milagre. Isso não pode se transformar na competição de quem é mais abençoado. Isso aqui não pode se transformar na fogueira das vaidades de quem é mais ungido. Isso aqui tem que ser o lugar da multidão aflita, que diz que Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza.